Quem trouxe Bíblia? Vamos estar em pé para lermos um trechinho da Bíblia. É apenas um versículo. Salmos de número 42. Eita, achei um pentecostal aí, ó. Salmos 42, o versículo 1. Salmos de número 42, versículo 1, diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas tranquilas, assim a minha alma clama por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Incline a cabeça por um minuto. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, e nós entendemos que nesse momento o céu pode se abrir sobre nós, então nosso coração já está aberto. Eu recebi a oportunidade para falar do seu amor por alguns minutos, e eu queria muito que o Senhor me ajudasse. Na medida em que eu estiver falando, o céu pode trovejar sobre esse lugar. Crentes podem ser curados, batizados com o Espírito Santo, e o Senhor pode fazer uma grande obra. Então eu te peço, fala conosco em nome de Jesus, seu Filho. E toda a igreja diz: tome seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom. Começa a cronometrar agora. Queridos, eu estava pensando no que falar aqui nessa noite, nesses minutos que me foram confiados, e eu me lembrei do Salmo de número 42, desse versículo aqui. E me lembrei como esse Salmo mudou a minha história alguns anos atrás, quando eu estava em outro país. Eu estava em Israel. E eu não estava em Israel a passeio, embora tenha ganhado uma passagem para ir a passeio. Eu estava ali por um momento de muita dificuldade na minha vida. Um grande amigo, um empresário, ficou sabendo que eu estava de cama. E não era doença física, porque a doença física a gente até cura ela. O problema é quando vem a doença emocional. E eu estava vivendo talvez um dos piores momentos da minha vida, debaixo de uma depressão profunda, que quase me levou embora desse mundo. E esse meu amigo, com pena, ficou sabendo, convenceu a minha família a ir para Israel, pastor Silas, e mandou a passagem de todo mundo. E as meninas pedindo, né? Eu tenho 3 filhas, mais a esposa, e para não vê-las tristes, eu as acompanhei até Israel. Cheguei lá na Terra Santa, aquela terra bonita, quem já foi lá sabe do que eu estou dizendo. Mas para mim, o único lugar onde eu me sentia bem era dentro do quarto, trancado, deitado em uma cama. Eu me lembro que foi numa tarde, as meninas tinham saído para passear, bateram a porta do quarto, e quando eu abri tinha um rabino. Um rabino, filho de judeus, mas que estudou no Brasil, falava português. E ele era muito exótico, era um rabino com aquela barba desse tamanho, parecendo um Moisés, né? E ele usava aquela roupa escura, era um rabino ortodoxo, porém messiânico. E ele chegou, deu um sorriso e disse assim: eu vim orar por você, o seu amigo me mandou aqui. Eu disse: pode orar. Só que ao invés de ele entrar, ele pegou aqui do lado da porta uma lata de óleo de 5 litros de azeite e um saco cheio de lã vermelha. Eu falei: o que é isso? Eu vim aqui fazer uma obra. Eu falei: Jesus é macumba. Porque não era você lá. Eu nunca sabia que rabino fazia isso. E ele então me ungiu, pegou uma fitinha daquela, recitou uns salmos, amarrou na minha mão, e ele viu que não fez efeito nenhum. Eu acho que ele esperava que eu desse um pulo, um grito. E ele ficou no meu pé por 1 hora, dizendo: então você vai sair daqui, vai dar uma volta comigo em Jerusalém. Eu falei: mas eu conheço Jerusalém. Ele disse: vou te levar num lugar que você não conhece. E ele de fato me levou por trás da cidade. Jerusalém é cercada por 7 montanhas, e em uma delas ele estacionou o carro. E lá de cima eu enxerguei a cidade toda, de fato uma visão linda. Vi o Domo da Rocha, a cidade antiga de Davi, vi o Jardim das Oliveiras, né? É muito lindo. E estava muito quente, era umas quase 2 horas da tarde. O sol lá chega a 54 graus essa hora. E eu estava sentado no chão, sentei do lado do rabino, e o rabino ficou fazendo assim com aquela barba. Teve uma hora que deu vontade de fazer assim na barba dele também, porque era muito fofinha a barba dele. Ele era todo gordinho, né, rechonchudinho. E daqui a pouco ele falou para mim: está com calor? Eu disse: sim, estou. E ele falou: se fosse para você restar um versículo da Bíblia agora, qual você restaria sobre o calor? E veio na mente Salmo 42. E eu disse bem alto: assim como o cervo ou a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim, deu um sorriso e falou: Davi está com sede do quê?
E eu falei: alô, sede de água? Ele sorriu e disse: se eu te falar que não era água, o que você faz? Eu disse: eu quero ouvir a história. E ele me contou uma história que mudou a minha vida. Ele me falou sobre a existência de Davi, da dificuldade que ele vivia em sua casa, de ser um menino que sofria preconceito dentro do seu próprio lar. Por isso, quando o profeta vai à casa de Jessé o belemita ungir um dos filhos dele como rei, Davi não está ali. É o único que está trabalhando, sendo o menorzinho da casa. É o único dos filhos de Jessé que a Bíblia desenha ele para nós como era: cor de cabelo, cor dos olhos. Ele tinha olhos brilhantes, o cabelo era ruivo, era louro, um homem de pequeno, de baixa estatura, de gentil aspecto. Várias coisas que a Bíblia vai dando sinais, vai mostrando para nós que Davi não era um homem que a família esperava que fosse. Mas isso é uma outra mensagem para um outro dia. E quando ele começou a contar isso para mim, ele disse: Davi tinha um problema tão grande com o pai, que ele queria a autoafirmação do pai, ele queria a aprovação do pai dele. E para conquistar o pai, Davi um dia se embrenhou em uma caçada, e essa caçada o levou ao alto de uma montanha. O pai dele já tinha boi, já tinha vaca, já tinha ovelha, já tinha cabrito, todas as carnes daquele tempo. Mas para conquistar o pai, ele queria dar uma iguaria, a exemplo do que fez Esaú quando Isaac pediu um guisado. Era a cultura dos filhos dar ao pai naquela época uma comida, fazer alguma coisa para conquistar o pai. Então Davi saiu em busca dessa caça. E ele sai da sua terra, vai para o alto de uma montanha, e ele é um exímio caçador. E ele vai olhando pelo chão, notando se tem capim dobrado, se tem capim quebrado. Ele percebe onde está a caça. E a certa distância ele enxerga a corça ou o cervo. E a corça ou cervo é um animal muito exótico, extravagante. Chega a 200, 250 quilos. Tem uma habilidade, uma agilidade, pastor Silas, que é raro alguém conseguir pegar eles numa carreira. E são extremamente sensíveis com o olfato e com a audição. E Davi, quando percebe o cervo lá na frente, me contou o rabino, ele deita no chão e fica se espreitando, tentando se aproximar para soltar uma flecha sobre aquele animal. E de repente, disse o rabino, aparece um concorrente de Davi, um outro caçador. Um caçador que não dá para lutar contra ele, porque é um leão, o leão da montanha. O leão é mais forte que Davi. O leão é mais forte do que a corça, é mais forte do que o cervo. E o leão também sabe que se ele ficar à espreita, ou se ficar aparentemente, a corça vai perceber, vai correr. Então ele tem que se espreitar no meio da relva e andando, esperando até o mais próximo que ele possa chegar, para que o som não diga que ele está ali, para que o cheiro do leão não chegue até o nariz da corça, e ele vai se espreitando. E como Davi sabe que não dá para brigar com o leão, ele também sabe que o leão não vai conseguir levar para casa 250 quilos de carne. Ele vai comer um pedaço depois de matar a corça, vai arrancar um pedaço para sua família e vai ficar algo ali. E Davi sabe que o que ficar ele pode levar para o pai dele. Então imagine a cena, agora tem um cervo de pé, um leão indo aqui e Davi indo atrás do leão, até que de repente o cervo percebe a presença do leão. E quando percebe a presença do leão, sabendo que ele é um predador natural, o coração do cervo acelera. E quando o coração do cervo acelera, é natural, todo o corpo dele recebe uma descarga de adrenalina. E a adrenalina faz com que algumas enzimas saiam de dentro do seu corpo e vá para as suas glândulas sudoríparas. E de repente a corça exala o cheiro do medo. Alguns animais sentem o cheiro do medo. Cachorro é um deles. Alguém aqui já teve a triste experiência de passar perto de um chihuahua que parece um rato, e de repente ele começa a latir para você pensando que ele é um pitbull? Por quê? Porque possivelmente ele sentiu o cheiro do medo. Cavalo é a mesma coisa. Eu lembro que menino, meu avô me colocou em cima de um cavalo. Se é que aquilo era um cavalo, parecia o cavalo do Pica-Pau. Alguém lembra do Pica-Pau? Não tem aquele o pé de pano aqui, só barrigueira. Meu avô me colocou em cima de um cavalo daquele que parecia só barrigueira. E de repente o cavalo percebeu que eu estava com medo. Ele me jogou em cima de um pé de café. Eu caí no chão, meu avô chegou: ei menino, medroso. Falei: não é medo não, eu escorreguei. Falei: até o cavalo sabe que você tem medo. Os antigos sabiam que animais sentiam o cheiro do medo. A corça vai exalar o cheiro do medo. E agora temos um problema. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar mais alto. O problema é que o leão é mais forte que a corça, mas a corça é mais ágil do que o leão. A corça vai correr e o leão não vai conseguir pegar a corça. Só que temos um problema inverso. A corça não tem a resistência do leão. E o leão tem um dom. Quando o cheiro do medo bateu na narina dele, ela pode ir para onde quiser.
Onde ela se esconder, o leão irá atrás dela, porque ela deixou um cheiro invisível no ar, o cheiro do medo. O rabino diz que a corça subiu a montanha, desceu a montanha, o leão atrás da corça, e Davi atrás do leão. Daqui a pouco Davi não enxerga nenhum leão, mas ele percebe pelas pegadas onde o leão está. E Davi chega em um ambiente onde o leão está parado e não tem corça nenhuma. E mesmo assim o leão continua andando, porque ele já não vai mais pelo que ele vê, ele vai pelo que ele sente. E lá longe, eles enxergam um ribeiro de água. Eles não, Davi. E Davi se apercebe que o leão está parado na frente do ribeiro. E ele está com a cabeça erguida. A corça desapareceu. E o leão está fungando, procurando o cheiro do medo. E o cheiro do medo não vem. E então o leão é obrigado a escolher um caminho, à esquerda, à direita ou voltar para trás, agora por instinto, não mais pelo cheiro, porque a corça sumiu. Davi vê o leão ir embora. O rabino disse que Davi vai lá para beber água. E quando ele está bebendo água, ele escuta um barulho no meio de uma moita. E quando ele olha para a moita, levanta do meio da moita, pastor Silas, uma corça toda molhada. E Davi percebe que a corça estava tão perto do leão, mas o leão não enxergou a corça. Quando ele prepara a flecha para matar a corça se levanta e se sacode. Ela joga água para todos os lados. Deus fala com Davi o que aconteceu. E ao invés de Davi matar a corça, ele eternizou ela nesse salmo, porque ela se tornou a heroína dele. A corça não suspirava por águas porque ela tinha sede. Ela suspirava por águas porque ela tinha medo. E como a água acabou com o medo dela? Quando ela viu a água, ela entrou na água. E quando ela entrou na água, ela mergulhou na água. E quando ela mergulhou, a água corrente levou embora o suor, levou embora o cheiro, levou embora o medo. A água deixou a corça invisível aos olhos do inimigo dela. Quando Davi viu isso, Davi pegou a arpinha dele e disse: Senhor, não mato a corça, eu eternizo ela, porque a minha alma está igual a ela. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Aleluia. E quando ele me falou isso, eu recebi um bálsamo. Eu chorei. Chorei porque eu estava vivendo um momento difícil. 2013 foi o pior ano da minha vida. Apanhei na rua, apanhei em avião, apanhei onde você possa imaginar. Minhas igrejas depedradas, de 22 fechamos 14. Duas filhas minhas de 7, 8 anos, tratamento psicológico até poucos dias atrás, ainda fazem terapia. Porque chegamos na porta de uma igreja e juntou 50 ativistas em cima do meu carro, pelados, e esfregaram os órgãos genitais na cara das minhas filhas. E a polícia do lado, e não fazia nada. Minha filha mais velha foi parar nos Estados Unidos por piedade. Um amigo meu cuidou dela, porque na universidade os professores pegaram a foto da minha filha, o nome dela, e esparramaram em grupos de alunos, porque minha filha era filha de um político conservador. Minha esposa, 2 anos de tratamento, sentada, dormindo sentada por causa da síndrome do pânico. Teve que dormir sentada, porque quando ela deitava, a glote fechava, ela sentia a ânsia da morte, pastor Silas. E vocês lembram disso, quando me viam pela televisão apanhando? Teve crente que orou por mim, essa igreja orou por mim. E eu me lembro que muita gente, quando mandava mensagem para mim, dizia: como é que o senhor aguenta? E eu sempre me mostrando firme, mas eu sou um ser humano. E por mais firme que eu estava, chegou uma hora que eu não aguentei. O caldo entornou. Um psicólogo disse que foi um gatilho, uma gota que caiu e esparramou. E isso quase acabou com a minha vida. Até então, para mim, depressão era só coisa de demônios. E aí eu, pastor, tive que começar a estudar e descobri que não tem nada a ver com demônios. Demônios até pegam um gancho, pegam uma carona na depressão, mas ela é uma tristeza profunda da alma. É a soma de frustração, de um futuro que não existe, uma expectativa que você não consegue enxergar, com a frustração de sonhos que nunca aconteceram, somada às pancadas e às pedradas que a vida te dá. Quando o ser humano, que é um ser imortal, que habita dentro de um pedaço de carcaça podre, passa por um vento, um vale, é natural que tudo desabe. Possivelmente tenhamos alguém aqui nessa noite que veio para essa Santa Ceia, que está passando, talvez não pelo que eu passei, mas por coisa semelhante. Tem pessoas que não deram nenhum glória a Deus ainda, você percebeu? E não é porque elas não querem, é
porque só Deus sabe onde a alma delas está. Só Deus sabe como é que ela está. As depressões, a frustração, o desprezo da família, a porta de emprego que não abre, as contas vencendo, o céu desabou, o chão abriu, engoliu você. E aí vem o sufoco. E no sufoco, nós que somos líderes, pastores, políticos, não temos a quem recorrer às vezes, porque as pessoas nos veem como um paradigma, nos veem como um herói, e nós não somos herói. Deus não chama super-homem, nem Mulher Maravilha. Naquele dia, o rabino veio no meu ouvido e falou: faz igual a corça. Eu disse: como? Mergulha. Mergulha. Se esconde. E eu falei para ele: mas eu vou ser covarde? Ele diz: essa história de é melhor ser um herói vivo do que um covarde morto é coisa de filme de faroeste. Às vezes é preciso recuar. Às vezes é preciso entender que você não tem força para continuar. Às vezes é preciso recuar para pegar força e então dar um impulso e ir para frente. Que esta palavra caia no seu coração nesta noite. Que caia sobre o coração do meu prefeito, da nossa candidata a deputada estadual, dos amigos que estão aqui, porque lutas vêm, aos pastores que estão aqui, aos pais, às mães, aos alunos, porque estamos vivendo dias muito difíceis. Às vezes não dá para encarar, Ronaldo. Às vezes você é obrigado a recuar. E eu encerro aqui contando uma historinha, espero que ninguém me mate depois da história. Eu sou menino, vim de uma família extremamente pobre, e lá na minha cidadezinha Orlândia eu era guarda-mirim. A Guarda-Mirim era um grupo de meninos que eram cuidados pelo Lions Club e o Rotary Club, filhos de família que viviam abaixo da linha da pobreza. E eu me tornei guardinha. E eu me lembro que o prefeito da cidade fez lá um centro chamado Centro de Lazer. Só que foi numa periferia, num bairro muito pobre. E na inauguração levaram um cantor juvenil para cantar, que era um tal de Adriano Júnior. E eu era guardinha. Eu era sargento da Guarda-Mirim. Nós tínhamos 195 meninos. E eu coordenava essa turma toda. Tudo de uniforme. Eu tinha aqui as minhas divisas, o meu cap, o meu bibico, né? Estava lá tudo de uniforme. E alguém contou pro nosso capitão que era o meu aniversário. Era dia 12 de outubro, nasci no Dia das Crianças. E aí ele falou: bom, se é o aniversário do Feliciano, me chamou: Feliciano, você vai trabalhar até meio-dia, depois do meio-dia você está livre para curtir o centro de lazer. E eu já tinha até pela fé acreditado que isso ia acontecer. Levei um short, porque tinha uma piscina lá, irmãos, meu Deus, eu nunca tinha visto uma piscina tão linda na vida. Era grande, era uma piscina olímpica. E quando abriu a porta lá para entrar os meninos nadando, a piscina cabia 100 crianças, entrou 500 crianças. Porque não era você que estava lá. Crianças como eu, de periferia. Pense em 500 crianças com o nariz escorrendo. Mas assim, estava bem maduro o negócio. Deixei você desconcertado agora. Imagine 500 crianças cheias de pereba na perna. Naquela época as crianças tinham pereba na perna. Frieira, aquela coisa linda do céu. E eu lá. Cabia 100, tinha 500. E eu tentei olhar um lugar raso, não tinha como chegar perto. E lá no fundo tinha uns espacinhos. Falei: é aqui que eu me encontro. Eu dei um pulo lá, passei debaixo das pernas de alguns e consegui respirar. Falei: pronto, aqui em cima não dá para nadar. Então eu respirava e descia lá no fundo, né? Naquela época tinha uma série chamada Mark, o Homem do Fundo do Mar. Quem é dessa época? Só eu sou velho aqui. Coisa ruim. Esqueci a Assembleia de Deus, ninguém assiste televisão. Mark, o Homem do Fundo do Mar, ele nadava assim, ele fazia assim com o corpo, era um peixinho. E eu falei: bom, meu nome é Marco, dele é Mark, eu vou nadar igual ele aqui de baixo, né? E teve uma hora que eu fiquei lá embaixo, no fundo, eu só via as perninhas dos meninos aqui em cima. E eu prendi a respiração e parei. Eu não sei se alguém já fez isso, se você já mergulhou ao ponto de ficar parado debaixo da água. A sensação, a calmaria, a paz, a tranquilidade, parece que é um outro mundo. Parece que você é um pássaro e está voando. Você fica sem peso nenhum no meio das águas, até que o pulmão começa a arder. Aí você tem que correr para buscar oxigênio. Quando eu chego aqui na flor da água, um mundo caindo, criança agarrando cabelo de criança. Eu falei: vou voltar para o fundo. Quando eu voltei para o fundo, cabeça de criança tem que ser estudado pela NASA. Eu estava no fundo da piscina, lembrei de um filme que eu tinha assistido há menos de uma semana, chamado Platoon. Esse alguém assistiu. Quem assistiu Platoon aqui? Cadê os machos dessa casa? Alguns assistiram. Era um filme de guerra.
Vietnã, Vietcong, Estados Unidos. E tem uma cena no filme que ela é emblemática. A cena do filme do Platoon mais emblemática é quando o americano está fugindo dos Vietcongs, ele encontra uma lagoa e ele pula lá dentro e ele prende a respiração. E de repente chega 10 Vietcongs na flor da água e eles não encontram ele, não vem nada. E ao invés de eles ir embora, eles começam a fumar. Aí eles ficam de costas, começam a rir e o americano aqui está daquele jeito, né? Segurando a respiração com uma metralhadora na mão. Quando eles perdem a sensibilidade do espaço, o americano levanta e a cena vem em slow motion, vem em câmera lenta. Ele levanta aquela metralhadora e começa e derruba todos os soldados. É a cena mais terrível do filme. Eu debaixo da água, falei, vou encarnar o soldado. Porque não era a senhora. Eu lá debaixo da água, falei, vou sair. Armei a minha metralhadora, alá Bolsonaro. Peguei minha arminha e fui saindo em câmera lenta. Saiu o cabelo, a testa, os olhos. Quando saiu o nariz, na minha frente flutuou um cocô. Mas era um cocôzão. Ele estava dissolvendo. Quando eu vi aquilo, do jeito que eu subi, eu desci. Eu encerro aqui, fiz isso de propósito. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se aqui na superfície está tudo podre, mergulha. Mergulha nas águas. Mergulha onde? Se joga na presença dele. Ele é pai e ele sabe tudo que você está passando. Ele conhece as suas lágrimas. Aquele rabino fez só uma coisa comigo que eu vou pedir para você fazer também aqui. Ele veio e me deu um abraço. E quando ele me abraçou, sem falar uma única palavra, eu falei: Senhor, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti. Me envolve nessas águas. Deus vai te deixar invisível aos olhos do seu inimigo. Você crê nisso? Tem alguém bem crente do seu lado? Fala para eles: pode me dar um abraço? Aí, se a pessoa te abraçou de verdade, diga para ela assim: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Deus abençoe a todos.